Nós vamos, irmãos, falar neste vídeo a respeito de um assunto um tanto complexo, polêmico, não é isso? A respeito da ressurreição do último dia, ressurreição dos mortos, né, no último dia. Vamos falar a respeito para onde vão as pessoas após a morte, né? Se vão para o céu, se vão para o lago de fogo, já na hora que ocorre este acontecimento, não é isso? Então nós vamos ver o que a Escritura, o que o Evangelho nos diz, né? Tanto a Escritura, algumas coisas que relataram no Antigo Testamento, que é as Escrituras velhas, como muito mais é o Evangelho precisamente, né? Porque pessoas dormiram no Velho Testamento e nós vamos saber se elas foram para o céu, se estão sepultadas até o dia de hoje. E o Evangelho nos declarará, como já está declarado, o que ocorre em meio a tudo isso, né? Porque a visão dos religiosos, especificamente os protestantes, a visão deles é esta: que na hora que um crente, digamos assim, eles que têm essa visão, na hora que um crente morre, já vai direto para o céu, né? Tanto é que eles chegam em um velório às vezes de um crente, né? Às vezes um crente morre, aí aqueles irmãos estão lá, está o pastor, está os irmãos da igreja daquele crente, né? E algumas outras pessoas, aí o pastor, mas os irmãos começam a dizer para os familiares: ó, irmão, não chore, irmão. Chore não, irmão, se alegre, irmãos, porque o irmão está na glória com o Senhor, irmão. Não é assim que eles fazem? Eu já vi, já vi muito isso aí, entende? Aí botam para cantar hinos da harpa, né? Já começa errado por aí, porque o Salvador, quando chegou ali no sepulcro onde Lázaro estava sepultado, o Salvador não cantou hino. Não mandou ninguém se alegrar, não mandou ninguém cantar. Ele fez ao contrário. Eu já disse, esse pessoal faz tudo o contrário que o Salvador fez. O Salvador, quando chegou no sepulcro de Lázaro, o Salvador fez foi chorar. Está escrito assim: e ele chorou. Muito estranho hoje, quando um crente morre, os que vão lá faz recantar, faz louvar, dizendo para as pessoas que fulano já está no céu. Aí nós vamos ver o que o Evangelho, o que o Salvador nos diz aqui através do Evangelho. Não é verdade? Então, um assunto muito polêmico, muito difícil de se falar, porque já foram ensinados de um jeito, e agora para se falar do jeito do Salvador, que está realmente declarado aqui, da maneira que ele falou, aí as pessoas ficam difícil de receber o entendimento correto, porque já receberam o entendimento errado, pensando que era o correto. Aí agora ficou difícil. Mas, assim mesmo vamos falar, não é isso? Nosso dever aqui é falar. Ide e falai, não é isso? Ide e falai. Então nós vamos falar aqui a respeito para onde vão os mortos, tanto os que dormiram na obediência, fazendo bem do que o Salvador mandou, ou os que dormiram contrariamente, fazendo contrário à vontade do Salvador. Para onde vão? Não é assim? Então nós vamos, primeiro, nós vamos começar por aqui. Devemos crer no que o Salvador disse, não é verdade? Eu creio assim. Você também, com certeza, vai crer assim e crê assim, não é verdade? Vamos ouvir o que o Salvador disse, ele próprio disse aqui. João capítulo 3, versículo 13. Vamos ouvir o que ele diz aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 13.
Salvador diz aqui: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ora, disse o Salvador, ninguém subiu ao céu, senão ele que desceu do céu e que está no céu. Para mim, fechava o assunto logo aqui, entende? Para mim não precisava mais falar nada. Por quê? Porque o Salvador disse, ninguém subiu ao céu, ninguém é ninguém, a não ser ele. Correto? Mas vamos falar mais um pouco para não ficar... porque tem mais coisa para se falar, não é isso? Então, nós vamos aqui ler outra passagem que o nosso Salvador falou também. Em João capítulo 5, versículo 29. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Dizendo expressamente vos... João capítulo 5, versículo 29. Capítulo 28, versículo 5, capítulo 5, versículos 28 e 29. Vamos ler aí. Se alguém quiser conferir, confira, por favor. Pode pegar o livro e ler. João 5 e 29. Verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, em que todos os que se acham nos sepulcros, vem a hora em que todos os que estão nas sepulturas ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito bem sairão para a ressurreição da vida. Os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Palavra do bom mestre. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, os mortos que estão sepultados, ouvirão a minha voz e sairão, ressuscitarão. Os que tiver feito bem, a vontade do Salvador, tiver amado o próximo como a si mesmo, ressuscitarão para a ressurreição da vida, para o céu. E os que tiverem feito mal, ressuscitarão também, só que para a condenação eterna, para o lago de fogo. Assim está escrito aqui. Pergunta: os mortos estão no céu ou estão na terra, sepultados? O Salvador disse aqui que estão nas sepulturas. Rapaz, há indivíduos que estudam teologia, fazem curso, pastores, que dizem que os espíritos estão no céu e quando for acontecer isso, os espíritos vêm do céu e vão mergulhar na terra e vão ressuscitar. Uma cabeça oca dessa, de uma pessoa dessa, não tem raciocínio normal. Não é isso que o Salvador está dizendo, meu irmão. Aqui está, na sepultura. Mas como é que um morto vai ouvir a voz do Salvador? Lázaro não ouviu, irmão? Lázaro, o amigo do Salvador, irmã de Marta e Maria, estava sepultado há 4 dias. O Salvador chegou lá, mandou tirar a pedra e disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu de onde? Ele desceu do céu e aí entrou dentro da sepultura. Está escrito isso, irmão? Aonde? Em canto nenhum. O Salvador chamou ele da sepultura. Lázaro, sai para fora, e ele veio. Correto? Então, irmão, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Certo? Mas para onde vão os mortos? O Salvador não disse agora, irmão, que estão sepultados? Os que tiverem feito, todos ouvirão a minha voz. Os que estiverem na sepultura, todos ouvirão a minha voz. E ressuscitarão, se tiverem feito bem, para a vida eterna. Os que tiverem feito mal, para a condenação eterna. Mas vamos ler aqui, hein? Mas o Salvador disse, irmão, que
disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Rapaz, nem o Salvador não foi naquele dia para o paraíso. Você acha que o ladrão foi primeiro que ele? Você é maluco? Ah, mas ele disse ali na cruz. Eu sei que ele disse, mas nós temos que saber como foi que ele disse. Não é que nem você está dizendo, nem como eu digo, não. É como está na Escritura. Não podemos ver uma coisa e atropelar as outras, não. Nós temos que considerar uma e outra coisa. Ou não é assim? É assim. O Salvador disse ali ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas nem o Salvador não foi naquele dia. Tá? Eu vou ler aqui, está escrito para onde foi que ele foi. Ele foi para a sepultura. E ele ressuscitou com 3 dias depois. E aí quando aquelas mulheres foram lá no sepulcro e viram ele, quiseram tocar nele, ele disse, não me toque, que eu não fui ainda para o Pai. Ele estava lá na sepultura, ele não estava no céu não. Ele não estava em paraíso não, irmão. O Salvador estava na sepultura. Não deixará a minha alma no Hades, na sepultura. Correto? Então, quando ele ressuscitou, as mulheres que foram lá, Maria e outra Maria, foram lá e quiseram tocar nele. Ele disse, não toques em mim, porque ainda não subi para o Pai. Na hora que ele ressuscitou, ele não estava no céu. Se não, ele teria dito, não, pode tocar porque eu estava no céu e desci para cá, para a sepultura agora. Não, ele não disse isso. Ele ressuscitou da sepultura. Vamos ler aqui. O ladrão da cruz, quando o Salvador disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele deu a garantia, a certeza para tranquilizar o coração daquele ladrão que se arrependeu, para o ladrão saber que ele não tinha se arrependido em vão, que ele não tinha crido no Salvador em vão. O Salvador disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Romanos capítulo 4, versículo 16, o apóstolo São Paulo diz que o nosso Criador chama as coisas que não são como se já fosse. Entendeu? Então o Salvador deu a garantia da salvação. Ele disse, você, se eu fosse hoje para o paraíso, para o céu, tu estaria lá comigo hoje. Mas o ladrão dormiu, foi sepultado, está dormindo no pó da terra. Porque fez o bem, creu no Salvador, como diz a Escritura. Então Salvador deu a certeza de salvação para aquele ladrão. Mas não que o Salvador foi para o paraíso naquela hora e o ladrão foi junto com ele para o paraíso. Porque senão, tem diversos lugares dizendo que não foi. Porque o Salvador disse, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Era para ele ter dito, ninguém subiu ao céu senão eu e o ladrão da cruz. Correto? Então, meu irmão, entenda o que está dito pela Escritura. No Evangelho, principalmente. Correto? Então, vamos ler aqui para onde o Salvador foi após ele ter sido crucificado. Foi corpo e alma. Ele foi, dormiu, foi para a sepultura. Não subiu ele para o céu naquele dia. Subiu, ele ressuscitou. 3 dias depois ele saiu, ele subiu para o céu. Tem até isso que é um vídeo que vamos fazer que você não viu ainda, né, irmão? Salvador subiu, depois veio e passou 40 dias para subir. Passou 40 dias falando ao seu discípulo e depois foi que ele subiu para o céu. Ele não foi naquele dia não, viu, irmão? Que você está pensando não. Vamos ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Varões israelitas, o discurso de Pedro aqui. Pedro estava cheio do Espírito do Eterno. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de nós, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os agrilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por a morte. Porque a respeito dele disse Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, nós vamos aqui terminar a leitura, irmão, e nós vamos continuar nesse segundo vídeo, porque está aqui finalizando esse primeiro vídeo.